O que falar sobre os loucos anos 20? Me lembra até como se fosse ontem. Ascensão do rádio, popularização do uso de automóveis entre a classe média, muita música, dança e glamour. Naquela época, Paris era a capital cultural do mundo e definitivamente uma época maravilhosa para quem era rico. Hemingway, Scott, Ezra Pound e James Joyce, que aqui não são escritores, são quadrinistas, planejam um grande roubo. A HQ foi diretamente inspirada no filme O Grande Golpe, de Stanley Kubrick, que ele dirigiu quando tinha apenas 27 anos. Meu Deus, que nome difícil de falar, Stanley Kubrick. E na época o pessoal não deu muita bola, e inclusive foi até recomendado que antes que ele lançasse, ele mudasse algumas partes do filme por medo do público não conseguir entender a história, porém ele se recusou, o que na época encantou alguns críticos, porém em questão de bilheteria o filme foi mal. Apesar do filme conter todos os elementos que já se espera de um filme noir, ele traz um grande diferencial na brincadeira no uso das perspectivas e na forma não linear de contar sua história. Durante o roubo, a história é narrada a partir das várias perspectivas de todos os envolvidos, o que é muito interessante e foi muito inovador na época. Coisa que serviu de grande inspiração para o Jason na Gangue da Margem Esquerda, que é a HQ que a gente vai estar falando hoje. Essa aqui é uma edição pela editora Mina em 2020, foi lançada aqui no Brasil durante a pandemia, né? Porém, originalmente foi publicada em 2005 e como vocês sabem, eu sou uma grande fã do Jason, então no dia que eu aparecer aqui falando mal do Caba, xingando ele, é porque enlouqueci por completo, já pode me internar. E a linha clara nesse quadrinho tá muito mais estabelecida, tem muitos detalhes, muito bonito mesmo, ao mesmo tempo que é muito minimalista, né? Eu gosto dessa estética, né, das grades fixas, é sempre 9 quadros por página, muito bonito mesmo. E já tô bem ansiosa para poder falar sobre com vocês. Se eu não me engano, assim, não vou me precipitar tanto. Eu acho que essa é a minha HQ favorita do Jason. A HQ se inicia com Ezra Pound caminhando pelas ruas de Paris e eventualmente trombando em seus parceiros, entre eles Hemingway. Mas quem fica para bater um papo mesmo é Scott Fitzgerald. Eles até chegam a avistar o James Joyce do outro lado da rua e ficam ali igual uns tontos acenando. Porém, ele acaba não os vendo. A partir desse momento, eu já soube que iria amar por completo essa HQ. E se você quiser ter uma experiência bem legal, eu vou deixar minha recomendação de um álbum para você ler enquanto escuta assim que esse avião passar. O álbum em questão é do Duke Ellington com o John Coltrane, eu não sei falar o nome deles, mas é um álbum que eu até cito no meu zine. E aí eu comecei a ler e tem certas leituras que eu sinto que eu preciso escutar alguma coisa para aumentar meu estado de imersão. E essa foi uma dessas HQs. Eu deixei tocando o álbum que consequentemente acabou batendo os ritmos com as situações, o que foi bem engraçado. E em especial, quando começa a acontecer realmente o grande roubo, começou a tocar uma música chamada Angélica, e é uma música que ela ia aumentando, sabe? Tinha aquelas batidas mais ritmadas e dava essa sensação meio caótica e que precisava fazer as coisas correndo, que bateu completamente com a situação. Então eu recomendo que quando vocês cheguem nessa parte, vocês escutem essa parte da música, porque vai valer muito a pena e vai ser muito legal. Enfim, dada a recomendação, vou continuar aqui falando. Esse grupo de amigos é conhecido na literatura como parte da Geração Perdida. Geração Perdida foi o termo criado por Gertrude Stein, porém popularizado pelo Hemingway, para se referir a essa onda de escritores que tiveram a sua adolescência durante a Grande Guerra e que agora experimentavam sua fase adulta nesse mundo completamente novo, né? Um mundo em que estava rolando muitas inovações. Foi uma época, economicamente falando, muito boa para a França e para os Estados Unidos, que haviam sido os países vencedores. Tudo acontecia em Paris, o que atraía muitos artistas e escritores que normalmente se reuniam em cafeterias, barzinhos e livrarias que viravam palcos de discussões, e tudo isso chama muita atenção do Jason. Ele diz que é uma época fascinante porque existiam muitas pessoas interessantes ali no mesmo lugar, e realmente existem vários filmes que retratam dessa magia. E não é à toa que o livro favorito do Jason, do Hemingway, é O Sol Também Se Levanta, que é um livro meio semi-autobiográfico inspirado no próprio grupo de convívio do Hemingway. Tô começando a ficar lerda porque estou ficando meio zonza. Dentre bares e conversas paralelas, cada um carrega sua própria frustração. Hemingway se sente culpado por não conseguir fornecer uma vida de luxo para sua esposa e filho e até se sente meio envergonhado de trabalhar como quadrinista. É quando surge um diálogo bem interessante com James Joyce, em que eles se questionam do porquê de serem quadrinistas. James Joyce diz: "É porque líamos quadrinhos quando éramos crianças. Se tivéssemos jogado futebol ou subido em árvores, hoje seríamos normais, teríamos trabalhos de verdade.
Seríamos motoristas de ônibus ou carpinteiros e seríamos felizes. Então por que não para? Questiona Hemingway. James Joyce responde: agora é tarde demais, é a única coisa que sei fazer. Não consigo dirigir um ônibus e nem acertar um prego com um martelo, mas consigo contar uma história com desenhinhos e foder minha vista um pouco mais a cada dia. Estamos fodidos. É isso. Aqui também retrata a frustração do Jason em relação à própria situação financeira com seus 30 anos, se questionando se deveria realmente ter estudado ilustração, quando tem que ter aquela constante preocupação sobre será que eu vou conseguir pagar o aluguel do mês seguinte? Na entrevista com o blog Vitralizado, Jason diz que ao ser artista, você poderá trabalhar com algo que ama, porém, como consequência, terá que enfrentar a realidade financeira, porque normalmente não há muito dinheiro envolvido, E ele diz sobre quadrinistas, artistas plásticos, assim, artista no geral. Se tem algo que eu curto pra caramba no estilo do Jason é o fato dele acabar frustrando certas expectativas, então a gente vai acabar lendo uma história e acaba sendo surpreendido às vezes com algo completamente diferente, o que foi o caso do Eu Matei Adolf Hitler, Ele tem essa coisa de acabar usando figuras históricas ou figuras populares pra fazer suas histórias, aqui sendo a Geração Perdida, aí teve o Eu Matei Adolf Hitler, teve o Último Mosqueteiro. Menos é mais quando se trata do Jason, porque apesar de ele ter uma maestria ao fazer seus desenhos, inclusive desenhos que são feitos à mão, não tem nada de digital nisso aqui a não ser pelas cores, ele consegue com muito pouco criar narrativas às vezes super descontraídas ou super profundas, ele consegue dosar muito bem os silêncios e as falas, o que eu particularmente me familiarizo muito, eu curto pra caramba. Eu gosto do fato de que às vezes eles estão sentados numa mesa, por exemplo. Se tem algo que eu odeio é quando os caras vão lá e colam só o mesmo quadro, às vezes mudando mínimas expressões faciais, mas aqui se você perceber, tudo é vivo. Então até os quadros que são mais parecidos sempre tem um diferencial na inclinação da cabeça, na posição das mãos, nas expressões, o que eu gosto pra caramba, é um tipo de atenção que me aproxima da HQ. Eu também gostaria de pedir desculpas pelo meu sumiço e pela minha lerdeza ao falar, porque basicamente nesses últimos tempos eu fiquei um pouco insana, mentalmente falando, e aí eu pensei que eu precisava de um tempo pra descansar, mas aí nisso que eu fiquei sem nem tentar produzir alguma coisa, eu acabei piorando. Então eu percebi que eu preciso manter meu cérebro ativo em alguma coisa pra não entrar num estado vegetativo muito fodido. E cá estamos. E aí quando eu fico um tempo sem gravar e eu retorno, eu fico muito confusa. E nesse momento eu acho que eu preciso usar óculos, porque eu estou ficando muito tonta. Dada essa explicação completamente desnecessária e maravilhosa, vamos prosseguir. Ernest Hemingway está caminhando nas ruas com seu filho quando presencia um assalto, coisa que o deixa pensativo pelo resto do dia. Durante a mesa entre os amigos, ele permanece em silêncio até que sugere que eles deveriam roubar uma grana. Ele se sente culpado e na responsabilidade de fornecer uma vida de luxo para a esposa Hadley, que sempre se mostra tão carinhosa, inclusive o acolhendo quando ele acorda de pesadelos relacionados à guerra. Já Scott anda tendo dificuldades com sua amada Zelda, o que se assemelha muito à relação do protagonista de O Grande Golpe. But don't you be surprised if I'm not here when you get home. Don't you all be surprised. You better be here, you hear me, Sherry? You will be, won't you? You wouldn't do anything foolish, would you? Zelda parece entediada, não aguenta mais Paris e, apesar de gostar muito do dinheiro, exige a atenção do Scott o tempo todo, muitas vezes não o deixando trabalhar direito. Eles começam a ter desavenças e ela até mesmo diz a ele que ele tem um pau pequeno. Ele fica encucado sobre isso, até mesmo se questionando se está fazendo as coisas direito, quando procura o consolo de Hemingway, que vai checar se o tamanho do piu-piu do amigo era normal. Scott, diferentemente dos outros, aparenta ter saudades dos Estados Unidos. Zelda é uma mulher atraente na mesma medida que extremamente manipuladora. Ela logo percebe quando Scott está bolando alguma coisa e consegue arrancar informações dele, ficando ciente agora do roubo que aconteceria. Logo após saber dessa informação e ver um potencial em isso dar certo, ela corre para o seu amante e decide contar tudo para que ele se envolva no meio. I could tell you a little bit about it, I guess. Well, most of it. You have to promise to keep quiet. Why, of course, Dad. Just a second. Well. No. Hello.
Ezra Pound é um cara presente, mas que, assim como os outros, é financeiramente frustrado. Numa partida de ping-pong com Ernest, ele desabafa sobre o dinheiro que perdeu apostando num cavalo chamado Cadeira de Balanço. Poderia ter ganhado 5.000 francos, porém não ganhou nada. Não é revelado muitas coisas sobre James Joyce, a não ser das conversas em que eles participam em bares. Ele tem o papel essencial de distrair os guardas enquanto os outros executam o plano. Ernest, Scott e Ezra Pound se preparam para adentrar o local colocando máscaras. Antes disso, Scott precisa dar uma mijada. Os dois ficam aguardando enquanto James Joyce distrai um guarda se passando por um cego para que eles adentrem o local sem dificuldades. Anteriormente foi combinado que não houvessem mortes. Eles entram no local, exigem por uma mala de dinheiro e assim que é passada pelos funcionários, os dois são brutalmente assassinados a tiros pelo Scott, que havia enlouquecido completamente. Ele simplesmente pegou a maleta de dinheiro e caiu fora. O alarme começa a tocar, obrigando Ernest e Ezra Pound a fugirem mesmo sem o dinheiro. Depois eles tentariam localizar o Scott. Porém, nesse momento, Ezra Pound começa a agir de uma forma meio estranha, precisando ir comprar cigarros durante a fuga. Ernest aguarda confuso do lado de fora e logo em seguida os dois vão para o apartamento esperar a chegada de James Joyce. A partir desse momento eu vou dar alguns spoilers que você pode pular para essa parte aqui do vídeo, mas vai ser uma coisa bem breve mesmo, então aviso dado, vamos prosseguir aqui. James Joyce, após concluir sua parte no plano distraindo o guarda local, corre para ver os companheiros saírem com a maleta do dinheiro, porém acaba se deparando com um completo estranho retirando a máscara que supostamente deveria ser de Scott. Ele o segue até certo apartamento que era de Zelda. Há uma troca de tiros, sangue e fogo por todo lugar. Zelda e seu amante estão mortos. James Joyce apenas pega a maleta e com dificuldade vai até o encontro de Ernest Hemingway e Ezra Pound. Por que Zelda e seu amante estavam mortos no apartamento? Qual será o paradeiro do Scott? Só um adendo aqui pra vocês para plantar aquela dúvida da curiosidade. Há um traidor talarico entre eles, viu? É uma HQ dinâmica de acompanhar, é humorístico e ao mesmo tempo tem a história muito bem desenvolvida e apesar da grande inspiração no Grande Golpe do Kubrick, ela consegue ser bem original. Então é muito legal você assistir ao filme, ler a HQ e começar a ter esses comparativos. Caso você tenha lido, me fala aí o que achou e caso for ler, pense na minha recomendação de álbum, tá? Porque você vai ver que vai ser outra experiência. Então o vídeo vai ficando por aqui, eu espero não dar um intervalo tão longo agora para postar um próximo e nós nos vemos ano que vem.